party. Fala família, estamos aqui para mais um episódio do Movimenta Podcast. Me chamo Felipe Nunes, sou o criador, host e apresentador aqui do nosso canal. E estamos aqui hoje com um cara fera, não só no Sings, mas na vida, Guilherme. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse canal que a gente tem regional, local, é muito importante para o desenvolvimento do esporte, para apresentar para as pessoas. Muitas vezes a gente é mais conhecido lá fora, em outras cidades, do que propriamente aqui dentro do nosso município, da nossa região. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês e tal, falando um pouco mais sobre o kickbox, falando um pouco mais sobre a minha trajetória. Eu acho que vai ser um papo bem bacana. Eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Então vamos lá, tirando essa parte do kickbox, vamos conhecer o Guilherme fora do Sings. Quem que é o Guilherme? O que o Guilherme faz no dia a dia? Vou colocar assim, o Guilherme é um professor de Muay Thai, de kickboxing, apaixonado pelo Londrina Esporte Clube. Não sei porquê, até hoje o pessoal, Londrina, tantos times para torcer. Não, eu sou torcedor fanático do Londrina, né? E sou um pai, né? Tenho minha filha, incentivo muito ela também a estar praticando esporte. Independente do esporte, eu acho que a criança, né? Eu tenho viajado muito, principalmente para o leste europeu, e eu vejo que o esporte nessa região ele é muito voltado para socialização, voltado para questões morais. Então é isso que eu tenho trazido para o Brasil, trazido para Londrina, para a nossa região, para que a gente consiga colocar isso para as demais crianças. Então, eu tenho que começar dentro da minha casa. Então, se eu quero algo para fora, primeiro eu vou arrumar minha casa. Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 11. Tem 11 anos já. Vai fazer 12 anos. Então, ela está jogando vôlei. Ontem mesmo fui acompanhar o treino dela. Eu acho que a gente tem que ser também presente. Fui acompanhar o treino dela, começou a treinar, ela está fazendo musculação para ganhar um pouquinho mais de massa, está fazendo musculação então ela começou a treinar às 6 horas da tarde, foi parar, era 9h30 da noite. Puxando exemplo Quem do fala pai. assim, meu Deus do céu, é loucura. Não, é diversão. Então, eu acho que nesse ambiente onde ela vai ter amizade, vai conhecer o esporte e, além de tudo, fazer amizade e se integrar no meio da sociedade. Te conhecendo um pouquinho mais assim, aonde você nasceu, aqui na cidade mesmo? Eu sou de Apucarana. Apucarana. Aí meus pais se separaram e eu acabei vindo para Londrina. Eu vim para Londrina vamos colocar aí, com 9, 10 anos. Então, comecei a brigar muito na escola, brigar na rua. Eu era um cara que sempre fui idealista, né? E eu acredito que isso é um ponto importante da minha vida. Sempre tive um ideal, perseverança, honestidade e convicção. E então, dentro desses princípios, eu sempre busquei algo. E foi aí que eu fui atrás de torcida organizada para me manifestar. No tempo não era nem a Falange Azul, era a Mancha Azul. A Falange estava começando ainda, então a gente era da Mancha e já começavam as brigas e tal. E eu falei, não, cara, e eu pesava 130 quilos. Imagina só, um carinha lá, um gordão. Essa é a parte que depois eu não quero chegar, porque eu vi no seu perfil lá, não reconheci. O gordão, orelhudo, era bullying. Naquela época, era gostoso. Tinha bullying, mas a gente saía na porrada, fazia, acontecia. Brigava, acontecia. No outro dia já estava conversando, já estava aquele ambiente. Então foi aí que eu comecei a me questionar. O que era isso? Hoje que eu fui... com conhecimento, parte psicológica, eu fui entender que eu estava num quadro depressivo, mas não sabia disso, e minha família também não sabia, porque minha mãe tinha que me sustentar, tinha que sustentar minha irmã, tinha que fazer o trabalho, e eu saía na rua para querer brigar, para poder bater nos outros. Foi aí que eu conheci o esporte. Então, a válvula de escape, a sua era briga. Era briga. E não importava se era contra um, se era contra dois, eu batia em 2, 3, 4, não tinha disso. Então, eu acredito que foi aí que eu vou colocar assim, eu me arrependo do que eu fiz, tem muita coisa que eu fiz que era errada na antiga, a gente fala das antigas, né?
Mas até dentro desse parâmetro, eu vejo que isso me amadureceu muito para que eu chegasse hoje, tivesse pautas de projetos sociais, pautas psicológicas, onde que eu vejo que o esporte ele é um meio de incentivador para tirar as crianças, né, do celular, tirar as crianças do bullying. Coisa que eu mais gosto é escutar uma mãe, um pai, onde que são meus alunos, vem e falar assim, Guilherme, o fulano estava apanhando, hoje ele não apanha mais na escola, hoje ele é o respeitado da escola. Mas por quê? Porque ele aprendeu a se valorizar, a se impor, falar, eu sou o fulano, eu vou colocar minha cara aqui, não, isso aqui é meu. Então, questões de moral, ética. Falando um pouquinho, voltando lá, que você falou que tinha 110 quilos. 130. Era um pouquinho mais gordinho 130. Que isso. É. Como que foi essa mudança, essa virada de chave de perca de peso? Da onde veio essa vontade? Cara, eu vejo assim que eu comecei a treinar boxe, né? Aí lá no VGD, a gente tinha o falecido Miguel de Oliveira, o Aldo Moreira, que é meu amigo até hoje, o Edilson. Daí começamos a dar briga e tal. Aí falou, não, você vai lutar com esse peso aí, cara. Os caras é grande, hein? Aí eu comecei a ter uma ideia. O Miguel colocou uma ideia na minha cabeça. Você quer brigar, cara? O seu brigar é aqui dentro. Você vai sair na porrada aqui dentro do ringue. E foi aí que eu comecei a ter uma noção. Minha primeira luta, eu estava pesando aí uns 100 quilos. Falei, caramba, esses caras é grande mesmo, né? Hoje você tá com a categoria? Eu já lutei até 71 quilos. Hoje eu luto até 84, né? Então vamos colocar assim, eu comecei a baixar peso. Aí o boxe não tinha muitas lutas. E eu conheci o Muay Thai, conheci o kickbox. Na verdade, eu conheci o primeiro Muay Thai. O kickbox a gente não conhecia. Conheci o Muay Thai, aí eu falei, não, eu quero saber de sair na porrada aqui, tem uma luta. Aí fui para um campeonato, ganhei, fui para o outro, perdi, fui para o outro, perdi. Falei, não, é isso que eu quero para mim. Só que daí eu comecei a entender que eu estava lutando mais o kickbox do que o Muay Thai. Falei, opa, calma lá. Então vou procurar lutar o kickbox. Foi aí então que eu comecei a lutar o kickbox. Você consegue explicar para eles que estão assistindo um pouquinho a diferença do Muay Thai pro kickbox? Que tem gente que olha e fala, pô, é a mesma coisa. Cara, olhando em si para leigo é a mesma coisa, mas o que mais vai diferenciar são as regras. O Muay Thai ele tem uma regra específica do Muay Thai. O kickbox ele tem uma regra, só que ele é um esporte mais abrangente. Ele consegue, igual eu falei assim, a parte do taekwondo. O cara do taekwondo ele consegue lutar o kickbox? Ele consegue, porque tem uma modalidade do kickbox que chama light contato ou full contact. São duas modalidades, que são chutes só para cima da linha de cintura. Então, quer dizer, o kickbox ele é um esporte mais abrangente. Ele foi desenvolvido para ser um esporte e para ser uma coisa mais voltada para o marcial. Vamos colocar assim, mais para as competições. Já o Muay Thai ele é um esporte originário da Tailândia, onde é priorizado o quê? O cotovelo e o joelho. Diferente já também do kickbox. Então, o Muay Thai ele é um esporte mais parado. Já o kickbox, não, o kickbox é um esporte mais movimentado, como ele veio também do karatê, do taekwondo. Então, saltita, vai para frente, vai para trás, movimento. É como se fosse uma mistura. Como não? É uma mistura. É uma mistura de karatê com boxe, com taekwondo com boxe. Então, tudo voltado para a competição. Já o Muay Thai não, o Muay Thai já é uma coisa mais voltada. É um esporte competitivo, com certeza, é um esporte de competição, só que ele é um esporte mais parado, onde ele preza mais a contundência do que a velocidade e a potência. Bacana. Você falou um pouco dessa sua virada de chave, fala um pouquinho sobre o esporte. Eu vejo o esporte como um moldador de pessoas. Foi no esporte, eu fiz o taekwondo, foi ali principalmente nas lutas. Molda caráter. Então, se você entrou ali agressivo, você sai ali totalmente transformado. Aconteceu isso com você, pelo que você falou agora. Qual que foi a sensação? Você sentiu essa mudança, sim, ou só foi? Não, eu senti essa mudança, porque dentro da luta, né, como você já lutou, você sabe, não tem ninguém para te ajudar. É você com você. Você mesmo. Você ganha pelo seu mérito. Pode existir em competições que a arbitragem erra? Com certeza, é um esporte onde não é totalmente eletrônico. O taekwondo hoje tem colete, então muitas vezes
não bate no sensor, o sensor não apita. Assim como já aconteceu, de eu estar lutando e perder por uma diferença, 1, 2 pontos, onde o árbitro errou, não marcou ponto. Então, só que ali quem vai vencer é o seu mérito. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter ninguém. Ali é você com você mesmo. E até em questão de regras mesmo. Questões de regras. Que no Taekwondo, toda vez que você chegava lá, tinha os juramentos e tinha a questão, se você não é um bom filho, você perde a faixa. Você tinha que seguir regras, não só ali dentro, ele fazia você seguir regras na vida. Então isso transformava a pessoa, transformava a mulher, transformava o homem. Foi como eu falei do que o Miguel na época falava pra mim, você quer brigar? Na rua você não vai brigar, você vai brigar aqui dentro. Vamos ver se é um macho. Bater em 2, 3 na rua é fácil. Agora bate num que já é bem treinado aqui dentro. Então né, a gente vai falar mais para frente sobre os projetos sociais, mas é uma coisa que eu prezo muito, porque questão de caráter, você passar para a criança até 10, 12 anos, você consegue moldar o caráter dela. Depois disso já fica mais difícil. Então, eu comecei cedo, eu comecei também num projeto social, na verdade, antigamente era o Refúgio. Ainda tem. Tem. Mas ainda não sei se tem Taekwondo ainda na época. Comecei no Refúgio, com o mestre André Almeida, abraço mestre, e não só eu, como os outros lá, todos começaram lá, e hoje eu mesmo trouxe na primeira temporada o Matheus, que hoje é da seleção brasileira. Tem vários outros alunos ali que treinaram comigo, que chegaram na seleção, eu mesmo já cheguei, só não consegui ir pra frente, mas por meio do esporte, por conta de um projeto social que isso transformou... Isso é um exemplo. Isso. Transformou não só pessoas, mas... Entendeu? Moldou a vida de vocês. Isso. Questão de educação. Opa, vou estudar. O esporte me deu a oportunidade de fazer uma educação física, um jornalismo, uma administração, uma medicina. Ele mostrou, no meu caso, ele mostrou também, por exemplo, eu não consegui seguir essa vida de lutador. Que é muito difícil conciliar. É muito difícil. Porque muitas vezes você tem que colocar o pão dentro de casa. Infelizmente, a gente precisa dessa questão financeira para viajar. Você sabe como é, você sabe como funciona. E é uma coisa que eu quero frisar muito, que a gente perde muitos talentos por conta disso. Eu conheço onde que a criança chega com 15, 16, 17, o pai falou, Guilherme, fulano tem que pagar a água, tem que pagar a luz, como é que vai fazer? Então, quer dizer... Hoje, vamos colocar o esporte, o Taekwondo é um esporte olímpico, então ele consegue ter uma bolsa. Nós ainda estamos engatinhando. Sim, né? A gente tem um projeto do FAPE, da prefeitura, onde eu sou o captador. Só que eu distribuo para os atletas. Vamos colocar assim, você treina comigo, você vai receber, porque é um mérito seu. E além de tudo, você vai querer me bater. É o que eu preciso. Eu falo para todo mundo, qual o esporte, qual o legado que isso vai ser deixado? Você empresta seu carro para as pessoas? Não. Você está emprestando seu corpo para mim. Quando você está treinando dentro do tatame... E tem que lembrar que você está emprestando o seu bem mais precioso. E tem que lembrar que é treinar em alto rendimento. Que não é saudável. A gente sabe que não é saudável. Não, desidratação. Você deve ter perdido peso. Você ficar em sauna, eu, graças a Deus, dentro de carro. Graças a Deus eu não precisei tanto, que minha categoria já era baixa. Na época eu pesava 45, 51, as categorias eram essas. Então eu não precisava perder tanto peso. Mas já vi loucura, saco de lixo pra suar, só loucura. Cara, se eu for contar cada história aqui, eu já até desmaiei dentro de banheira. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então tem nutricionista, tem psicólogos. Mas antes não tinha, né? Antes não tinha. Eu falo assim, o que você está fazendo aqui é uma ajuda para os atletas. Por quê? O patrocinador, o pastel, o refrigerante, refri, eles vão ver isso aqui, eles vão falar, opa, calma lá, eu posso ajudar essa turma aí. Antigamente divulgava onde? Eu saía com um jornalzinho debaixo do braço aqui, ó. Sou o Guilherme. Quem é o Guilherme? Mas é futebol? Mas é futebol? Existe ainda essa questão de futebol. Se for futebol, eu tive o prazer de, né,
segunda-feira tá junto com o Carlos Alberto Garcia, que foi o maior ídolo nosso no futebol. Do Londrina. Eu sou torcedor fanático do Londrina. E ele falou para mim, cara, você é um guerreiro. Por quê? Futebol tem dinheiro. Você tem que vender camiseta, aí ó, vende camiseta, você tem que fazer rifa, passar óleo de peroba na cara e ir lá, ó, opa, ó, eu posso ser campeão. Não, muitas vezes as empresas que estão aqui, elas não pensam que o Guilherme só vai ser campeão, mas pensa na credibilidade que eu vou passar. Isso é o mais importante. E onde que eu consigo isso? Vindo no seu programa, indo nas televisões, no meio social. As pessoas confiarem no que o Guilherme fala é verdade. Então, isso é o mais importante. Eu até falei já no meu Instagram que o podcast, o projeto podcast começou meio que com uma raiva minha, entendeu? Por eu ter passado, por eu ter vivido e não ter conseguido esses apoios, falava, não é possível que eu vou deixar acontecer isso com outras pessoas. Eu não consegui, mas eu posso transformar Você tem uma ferramenta. Eu posso fazer com que outros consigam, entendeu? Então começou meio que, que saco, que raiva. Eu queria ter conseguido, mas não consegui. Consegui outros planos, mudei minha vida pro que eu queria também. Consegui esse plano B. Mas através do esporte. Através do esporte. Falei, não consegui como atleta, vou conseguir como treinador, vou conseguir como apresentador, vou conseguir do meu jeito e ajudando pessoas. De uma forma ou de outra, correto. Mas eu vou estar inserido no esporte. Correto. Vou estar inserido, por quê? Porque eu tenho certeza que quando você, não sei se você tem filho, alguma coisa assim, não. Mas eu tenho certeza que você vai querer colocar o seu filho dentro do esporte. Com certeza. Porque é ali o meio saudável. Existe... Vamos falar o nome assim, picareta? Com certeza, mas existe no cartório, existe na padaria, existe em qualquer lugar. Mas o fundamento do esporte foi como eu falei, eu lutei em 2018, 2018 no Peru. Segunda vez que eu fui pro Peru. Ayacucho, o nome da cidade. Depois que eu ganhei, eu era o único brasileiro. Na verdade, era o único brasileiro convidado ainda, porque eram Jogos Bolivarianos, nós fazíamos parte do Simão Bolívar, né? Então, era o único brasileiro. Cara, sabe o que eu quis fazer depois? Dar uma aula para as crianças. Foi de lá que eu trouxe a ideia de projeto social. Falei, opa, calma lá, se eu posso ajudar peruano, por que eu não posso ajudar o meu vizinho aqui do lado aqui? Não posso ajudar uma criança aqui? E vou falar a verdade para você, a gente tem conseguido tanta coisa para essas crianças, cara. É uma coisa, assim, fantástica. E eu tenho tirado dinheiro do meu bolso, não é questão do dinheiro. Eu mais ganho e não é dinheiro. É um abraço, é um carinho, é uma mudança de vida. Muito mais do que o dinheiro. Tem coisas que a gente fala, o dinheiro compra, com certeza. Mas tem coisas que... Um abraço, um sorriso de uma criança vale muito mais do que muitas vezes um dinheiro. Você me lembrou de uma coisa. Eu estava dando aula, eu dava aula de taekwondo, porque eu já era faixa preta, então eu auxiliava meu mestre lá, dava algumas aulas. Eu recebi uma cartinha de um desenho. Era eu de professor lá e as criancinhas abraçadas. Tem coisa mais gratificante que isso? Não tem. Eu tenho certeza que você tem guardado isso aí até hoje. E, cara, querendo ou não, é um pedaço de papel. Igual minha esposa fala, mas tá com esses papel velho de novo aí, meu. Cara, mas não é a questão do papel, é a questão do que ele foi importante. É a nossa história. É assim, eu tenho um jargão que eu falo assim, ou você faz a história ou você conta a história. Então, quer dizer, eu tô aqui para fazer história. Essa é o meu legado. E por mais que tenha passado, tenho todas as minhas medalhas lá expostas, vou expor, faço questão de falar onde for, que eu já... Da minha trajetória, porque por mais que já foi, já passou, não tenho mais... Mas é a sua história. Mas é a minha história e faz parte de onde eu cheguei. Se eu tô aqui fazendo o podcast é porque aconteceu aquilo, entendeu? Eu poderia estar num escritório agora, trabalhando num escritório, não estaria aqui. Será que você estaria feliz? Então, provavelmente não, né? Então... Falando mais um pouquinho do projeto. Qual que é o nome do projeto? O projeto, na verdade, ele é um projeto ali no Me Prove Pequeninos. Cara, como eu falei para você, em 2018, desde 2018, a gente atende lá. E são crianças de vulnerabilidade. Então, criança, muitas vezes, o pai
tem alguma situação, ou a mãe, onde essas crianças vão lá para fazer um contraturno escolar. Então, muitas vezes, ele estuda de manhã e vai lá à tarde. Ou ele estuda à tarde e vai lá de manhã. Então, são média de 100 crianças, onde tem música, tem dança, tem circo. Eu preciso até de mais voluntários, de mais pessoas para estar inserindo para as crianças. Não tem coisa mais gostosa do que um médico, um advogado chegar lá, nossa, um médico existe. Então, quer dizer, tem coisas que as crianças não têm noção. Por quê? Porque o convívio, o ambiente onde ela vive é muito precário. Eu vou estar deixando o Instagram. Tem Instagram? Me prove pequeninos. Perfeito, vou estar deixando o Instagram aqui. Quem quiser entrar em contato, ir lá visitar, pode ficar à vontade, né? É muito bacana ir lá visitar, conhecer, ver de perto situações. Eu gosto de levar muitos alunos lá. Por quê? Para eles contarem um pouco do que eles fazem. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou dentista. Pô, mas você está tirando um tempo do que você faz para ir lá brincar com as crianças, segurar um aparador, uma manopla, correr, fazer um polichinelo, uma prancha. Cara, não tem uma coisa mais gostosa que isso. E às vezes é o momento mais feliz da criança também, né? Com certeza, porque o ambiente onde ela vive, né, um ambiente pesado, um ambiente onde a gente não tem um conhecimento do que se passa. E ali é o momento dela extravasar, dela gritar, dela brincar, pular, correr. Então eu acho que a gente consegue levar um pouquinho mais de felicidade na vida dessas pessoas. Bacana. Falando um pouquinho mais da sua carreira, questão da carreira. A gente sabe que a gente falou sobre essas questões de patrocínio, etc. Teve algum momento ali que você pensou em falar, desistir? Um não que pesou muito na sua cabeça? Eu vou falar assim, eu não sou de desistir, não. Mas já passou várias vezes. Deu me aposentar. Falei assim, já deu o que tinha que dar, já estou cansado, principalmente de passar óleo de peroba na cara e ficar correndo atrás de dinheiro. Prometi para mim mesmo que não faço mais vaquinha, mas quem sabe? Então eu falei, não, eu pensei algumas vezes de estar me aposentando, mas daí eu falei, não, eu tenho que deixar um legado. E esse legado vai ser com um título do Campeonato Mundial. Já fui para 4 mundiais, não ganhei nenhum mundial, ganhei uma luta em 2015, nas lutas eu perdi, tudo na primeira fase, perdi para mim mesmo, outra perdi para um ponto, outra perdi. Eu falei, não é isso que eu quero ser campeão mundial. Eu durmo com esse objetivo e eu acordo com esse objetivo. E tem que pensar grande assim, né? E não desistir. Eu tenho desde criança, como eu falei, de brigas e tal, eu tenho desde criança isso aí, que eu quero e vou continuar deixando um legado, apostando no quê? Um brasileiro, um londrinense, um cara da nossa região fazendo história, fazendo algo que poucos fizeram. Na verdade, um brasileiro conseguiu fazer até hoje. Homem, mulheres, nós temos 4 mulheres campeãs mundial. No homem nós temos só 1. Então, eu vou ser o número 2. O número 2. Atualmente você está no top 1 brasileiro, né? Eu sou número 1 do Brasil e top 3 no ranking mundial. Perfeito. Top 1 também no ranking sul-americano e pan-americano. Massa. Fala um pouquinho dos seus títulos. Você acabou de ganhar a Copa Europeia, né? Olha o troféuzão aqui. Perguntaram no aeroporto se era de bocha, né? Viram eu com esse cara aqui. Falei, esse cara não luta nada, né? Só uma cara desse luta, cara de bobo, de óculos, assim, orelhudo. Esse cara não luta nada, não. Eu tenho conquistado alguns títulos internacionais que são de grande importância. Sou tricampeão desse evento lá na Croácia. Eu comecei indo para a Croácia em 2020. Falei, não, é esse evento que eu quero ser campeão. Eu quero ser campeão desse evento, porque é um evento grande, bacana. O organizador do evento dá uma boa, vamos colocar assim, moral para os atletas. Tanto é que um puta de uma premiação, paga em dinheiro também para algumas modalidades. E aí eu falei, não, eu quero ser campeão desse evento.
bati na trave. Aí eu falei, não, vou em 2021. Aí deu a pandemia. Logo quando eu voltei, já estava na pandemia. Aí a gente não pôde ir. 2022 eu falei, não, eu vou de novo nesse negócio. Aí eu fui campeão em 2022 e 2023. 2024 eu não fui, por quê? Falei, não, agora eu quero um título de Copa do Mundo. Que esse aqui é Copa Europeia. Falei, não, eu quero um título de Copa do Mundo. Fui para a Itália e, com muita dedicação, muito empenho, a gente conseguiu ser campeão lá na Copa do Mundo da Itália. Falei, 2025 eu vou voltar para esse evento de novo. Voltamos esse ano lá e conseguimos o tricampeonato. Pan-Americano já foi? Pan-Americano, eu fui campeão 2012, 2014, 2016, 2018 bati na trave, fiquei em vice, e 2020 não teve, porque é de 2 anos, 2020 não teve por causa da pandemia, 2022 eu fiquei em terceiro, 2021 fiquei em terceiro e 2024 fui campeão, então consegui o tricampeonato também. Eu já sou considerado trilarmino, viu? Por quê? Sou tricampeão brasileiro, tricampeão pan-americano, tricampeão sul-americano e agora tricampeão da Copa Europeia. A sala tá lotada de troféu, então. Olha, cabe mais um pouquinho, viu? Não, falta o Mundial. Cabe mais um pouquinho. Essa vai ser vamos colocar a cerejinha das medalhas. Eu trouxe aqui na primeira temporada a Ana, que foi campeã. Sim. Pan-americana. Não sei se você conhece. Conheço, a filha do Beto. Isso. Muito bacana. A linha de Cambé são fortes ali, sim, né? Não sei se você conhece. Com certeza, conheço. Eles rodam, eles são mais novos dentro do circuito, mas já estão colhendo bons frutos. Isso é muito importante. Eu acredito que o esporte, como um todo, foi como eu falei, o kickbox é uma modalidade que cresce muito. Tanto é que a gente tem aqui em Londrina o projeto Servir Sempre, lá na Aparecidinha lá, e o Anderson, ele tem lá o abacaxizinho, ele tem uma molecadinha que já está despontando. Pô, mas fica fazendo vaquinha, fica pedindo rir, fazendo... Pô, cansa. Então, eu, vou terça-feira, já vou adiantar, terça-feira na Câmara dos Vereadores, e vou pedir para que seja incluído o Juventude dentro do FAPE. A gente recebe um valor do FAPE, mas para o adulto, eu não tenho juventude. Como a gente consegue fazer esporte sem base? Não faz esporte sem base. Então a gente precisa dessa base para estar mantendo o esporte lá em cima. Infelizmente, e o também... kickbox está cada dia crescendo mais e vai entrar nos Jogos Olímpicos. Esse ano não foi, na verdade, o ano passado, não entrou para os Estados Unidos por questões políticas, mas com certeza para o próximo ciclo olímpico o kickbox vai estar dentro. E aí, quem que vai de Londrina? Se a maioria já vai ter uma idade já estourada, então não vai... Pô, então a gente tem que começar esse trabalho, pegar eu como exemplo, pegar vários outros atletas. Pô, Londrina tem grandes atletas também de kickbox, e pegar esses atletas e colocar eles também para fomentar essa modalidade. Então, você falou, eu dei uma pesquisada, no mundo do kickbox aqui tem muita gente. Tem a Ana, Pan-Americano, tem você, e tem tanta gente que ganhou o Pan-Americano, que ganhou o Mundial, que ganhou isso, aquilo, daqui da região, e a gente nem sabia, nem conhecia. Então, a gente precisa, como eu falei, a gente precisa estar divulgando cada vez mais. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Eu chamo eu para ir lá no cachorreiro, eu estou indo lá, eu estou conversando, estou explicando sobre a modalidade, diversificando, falando, não, Muay Thai é isso, kickbox é isso, karatê é isso. Por quê? Para as pessoas entenderem que não é um esporte melhor que o outro, e sim o que você vai se adaptar melhor. Pô, como eu falei, eu comecei no taekwondo, fui pro boxe, cada um tem isso. Eu uso muito Chichagui, bandal e tal, eu uso, e assim como eu uso golpes de boxe. Então, quer dizer, eu vejo que todo o esporte, toda modalidade, seja de luta, é importante. Não só para a formação de atleta, mas para a formação do caráter, como a gente estava comentando. E a gente tem que também pegar um na mão do outro e se ajudar. Com certeza. Porque às vezes eu vejo muita gente também com essa questão, eu sou do futebol, eu sou melhor. Entendeu? Eu falo assim que a cultura como um todo, música. Por que o sertanejo cresceu tanto? Porque é uma música legal? Para alguns para outros não. Mas eles sempre estão um tocando a música do outro.
um tá cantando junto com o outro. E o rock? Por que o rock caiu? Eu gosto de rock. Mas por que caiu? Porque cada banda tem o seu estilo, cada estilo acho que o seu é melhor. E é assim no meio esportivo. Não tem um grupo onde vai lá na Câmara dos Vereadores e fala assim, ó, nossa verba é pouca, eu preciso ter dinheiro, eu só consigo fazer esporte com dinheiro. Não, o meu esporte, eu ganhei tudo. Então, quer dizer, eu sou melhor que o taekwondo, eu sou melhor que o karatê. Pô, eu pego de exemplo. Para mim, o meu maior exemplo é o atletismo. O Gilberto faz um trabalho lá de base, que ele tem 10, 15, 20 atletas na seleção brasileira. Para mim, a minha maior referência é do karatê, é o Vinícius Figueira. Fica até para você estar trazendo ele aqui, que é um cara que ele tem milhões de seguidores, mas todos são de fora. Quase ninguém conhece ele na cidade. Pô, o cara que foi campeão do World Games. O que é World Games? É o maior evento do mundo depois das Olimpíadas. E é um londrinense. Pouca gente sabe quem que é o Vinícius. Cara, eu acho que a gente só começou a ganhar força agora, ao meu ver, assim, porque a gente conseguiu pessoas que lutam pelo esporte. O Madureira mesmo é um exemplo deles. Com certeza, o Madureira, dentro da Câmara dos Vereadores hoje tem o Madureira, tem o Guido, tem, né, o Tom, tem a Paula, tem vários... Então, por isso que agora a gente consegue ver um pouco mais. O taekwondo, que era uma modalidade esquecida, vôlei, tudo que tem de esporte aqui, eles estão mostrando e tá muito bacana, é até gostoso de ver. Eu te conheci por ele, muita gente que eu conheço hoje da parte do esporte, conheci por ele, entendeu? Então, eu acho importante, principalmente essas pessoas que têm a mídia na mão. Com certeza, foi como eu falei. O que a gente mais precisa é ser visto. E como eu falei, terça-feira eu vou lá na Câmara dos Vereadores. Cara, eu preciso de ter projetos, eu preciso ter essas crianças e eu também preciso agradecer as pessoas. E tá lá com a minha camisetinha dos meus patrocinadores, porque são eles que me apoiam. Pô, eu vendi camiseta, eu preciso vender mais. Eu tenho sul-americano no Peru. Como é que eu vou gastar dinheiro para ir no Peru? Um mês, não, menos. 20 dias depois eu tô, sabe aonde? Em Abu Dhabi. Quanto que custa uma passagem para Abu Dhabi? É que quem vê, 10 conto? Quem vê acha que é tudo dado, né? Não, sabe qual que é a coisa mais bacana que eu escuto das pessoas? Pô, Beramiro foi campeão de novo. Tá fácil, hein? Essa é a primeira. A segunda, pô, foi campeão. Ganhou quanto? Aí eu falo, cara, vou mostrar pra você, eu ganhei esse aqui, pô, bonito, é de ouro, né? Falando, deve ser urina, né? Mas deve ser alguma... Mas é o que ele representa. E quanto que ganha de dinheiro? Aí eu falo, cara, não ganhei. Sabe quanto custou a passagem? 5 mil reais. Sabe quanto custou o hotel? Eu paguei o hotel, 60 euros a diária. Alimentação, mais uns 20, 30 euros para comer pouco, né? 20, 30 euros. Ou seja, só nessa competição eu gastei 10 mil reais. E você ganhou o quê? Eu ganhei os pontos no ranking mundial e o troféu e o título. Ah, não, eu não faria isso aí não, tá louco. É loucura, é loucura. Pra que eu vou fazer isso? Cara, no dia que as pessoas sentirem uma emoção, uma conquista, uma força que você conseguiu aquilo, as pessoas vão dar muito mais valor. E vão mostrar para os filhos dela, vão mostrar para os irmãos, para quem seja, que ela é capaz. Então, quer dizer, não é o dinheiro, não é o quanto você ganhou, e sim o que você fez com aquilo. Isso é o mais importante. Aproveitar a oportunidade, né? Porque eu mesmo pensava, eu não posso perder porque esse aqui é o suor do meu pai. Entendeu? É a rifa que ele teve que fazer, é uma conta que ele deixou de pagar para fazer eu estar aqui. Então eu colocava assim essa pressão na minha cabeça porque tinha que ter, entendeu? Se não fosse por ele, se não fosse pelo corre dele, eu não estaria. Que o patrocínio... entendeu? Sempre era assim, era rifa, era... Cara, e é chato rifa, né? Nossa. Vamos falar a verdade, né? Eu tenho sorte que eu tenho uma família muito grande que sempre apoiou. Então a maioria comprava rifa. Mas... Mesmo mas assim, não cansa? Cansa, tem hora que você cansa. Pô, rifa de porque novo. Daí você fala, eu tô ganhando. Aí a pessoa que ele começou agora num futebol já tá com patrocínio. Entendeu? Não é desmerecendo, mas não conquistou nada ainda e eu já tô no meio caminho.
E não eu consigo. falo que não é o sol conquistou. Eu estou até com o papel aqui na minha mão aqui. A gente, nesse Campeonato Paranaense, foi no mesmo dia que eu estava na Croácia, eu como representante do Londrina Kickbox na Croácia, nós levamos 27 atletas para o Campeonato Paranaense, que foi aqui em Maringá. Então, de 27 atletas, nós conseguimos 8 medalhas de ouro, com uma equipe nova, hein? Com uma equipe muito nova. 8 medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze, né? Colocando aí 26 atletas, desses 27, 26 na seleção paranaense, que são os 4 primeiros colocados, que vão compor a seleção do Paraná no Campeonato Brasileiro, lá em Brasília, agora de 18 a 22 de junho. A questão do... Aí eu pergunto para você, desses 27 atletas, quantos nós estaremos indo para Brasília? Porque tem que ir de avião. Você vai chegar para lutar lá, viajando 2 dias de busão. Você sabe bem que é viajar 2 dias de busão para chegar lá, bater peso, né? Desidratar, bater peso. Cara, viajar perdendo peso eu vou falar para você, não, é muito complicado, cara. É diurético. Você vê só, fazer isso aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou aproveitar para fazer o barulhinho aqui. Rapaz, olha lá. Meu Deus do céu, chegou a salivar aqui. Rapaz, não tem coisa mais complicada do que isso aqui, ó. Você, a pessoa, não poder beber uma água. Coisa muito difícil. Então, quer dizer, dentro disso, né? A gente, em 27 atletas, nós vamos em 10. E os outros? Por que os outros não vão? Não tem condição. Vai pagar uma passagem de avião aí, 800, R$1.000, mais 70, 80 reais para ficar num Airbnb de hospedagem, 4, 5 dias de hospedagem. Não tem condição. E o projeto do Londrina Kickbox vai conseguir custear? Não consegue custear, consegue custear 4, 5, 6 inscrições. Aí que é ruim também, né? Porque daí você tem que ficar escolhendo quem você vai ajudar. E daí? Será que é o mérito da medalha ou uma questão social? Aí a gente tem que trabalhar os 2 pontos. Mas, levando para englobando tudo, o que você mais aprende no seu dia assim? Tanto no projeto, quanto como atleta, fora do ringue, na sua vida inteira, assim, o que você mais aprende? Eu aprendo que tudo está na cabeça. Você é o que você pensa. Você é o que você pensa e faz daquilo. Eu tenho agora, depois de velho já, estou querendo fazer faculdade de psicologia, coloquei na minha cabeça, psicologia, psiquiatria, medicina ainda, né, mas seria uma coisa muito... Porque eu vejo que dentro da psicologia, principalmente na parte esportiva, você, como atleta, quantas vezes você já perdeu para você mesmo? Várias. Por quê? A minha última derrota foi desistir. Não é só o desistir, é o não colocar a perna, é não colocar o braço, é uma saída do tatame, é uma saída do ringue. Por quê? Por que isso? É uma noite de sono mal dormida, é uma dor que você tem. Ou seja, eu como atleta, eu com um pouco mais de experiência, entendi que o principal fator não é o técnico, não é o tático, não é o físico, e sim o psicológico. Quantas vezes eu estava muito bem preparado e perdi para mim mesmo? Várias vezes. Hoje eu tento não perder. Pode acontecer? Pode. Então eu busco isso aí, eu estou aprendendo com ferramentas, mas eu quero aprender muito mais fazendo um curso de psicologia. Entendendo. E voltar para a parte esportiva. E voltando para a parte esportiva, eu vou conseguir ajudar quem? Ajudar muitas pessoas. Só atleta? Não. Eu dou aula de personal de luta, fight. O que eu mais escuto, não estou dormindo, estou tomando remédio, estou brigado com o meu esposo, estou brigado com o meu marido, dentre várias situações de relacionamento. E o que acontece com isso? Eu posso muito bem utilizar a parte esportiva da psicologia para ajudar a vida das pessoas. Olha que fantástico. Olha que o poder do esporte da atividade física
da atividade física tem em contrapartida para a parte psicológica. Hoje, se eu for pegar grandes seleções, grandes centros, quem é o número 1 da parte esportiva de uma cadeia? É o psicólogo. É aquele cara que vai estar ali, ó. Pô, por que grandes seleções vão partir para o futebol? O futebol é uma referência hoje de treinamento, mas vamos pegar lá nos Estados Unidos, futebol americano, beisebol. Quem é o número 1 dos caras? É o psicólogo, é aquele famoso coach, que é uma palavra hoje até está meio banalizada, mas é o cara que ele vai conseguir, aquela pessoa, o cara não, aquela pessoa, tanto homem quanto mulher, que vai conseguir tirar o máximo de você e colocar você em bem-estar. Você conseguir dormir, primeiro ponto. Quantas vezes você ficou olhando chave? É que hoje está tudo virtual, né? Hoje é mais fácil. Você ficar olhando uma chave lá de luta, ficar, nossa, eu vou lutar com esse cara. Meu Deus do céu, o cara é bom pra caramba, rapaz. Como é que eu vou bater nesse cara? Não, calma lá. Aí vem a parte psicológica. Eu vou lutar com o cara, melhor ainda. Primeira luta, vou conseguir me performar melhor, vou conseguir tirar. Passa até uma confiança, né? Eu gostava de lutar com... A chave sempre quase é a mesma, né? Você sempre vai pegando quase as mesmas pessoas, assim, durante o ano pra lutar. Então eu gostava de pegar o que mais me dava trabalho por primeiro, porque se eu ganhasse dele, eu me sentia no lugar, entendeu? Então eu falo que a primeira luta é a mais importante. É a mais importante. Por que é a mais importante? Se você perder ela, você não tem a segunda, meu irmão. Pô, entendeu? Então, te joga lá pra cima. Você ganhou, a confiança vai lá em cima. E dependendo de como você ganha também é muito importante. Então dentro disso que eu quero trabalhar, porque eu vou levar isso para as pessoas. Eu quero trabalhar também com empresas. Essas empresas que estão na minha camiseta. Fala, opa, você tem lá quantos funcionários? 30 funcionários? Vamos dar formar essa parceria da parte que você vai trabalhar, a parte administrativa. O cara ele vai conseguir vender mais. Ele se auto-empodera, ele vai poder vender mais, ele vai poder atender, porque hoje, coisa mais complicada é o cara chegar numa padaria, chegar no mercado e a pessoa tá o quê? Mexendo no celular. Mexendo no celular, cara. Cara, eu acho o cúmulo da coisa, a pessoa, você tá comprando, você não tá pedindo um favor, você tá gastando no mercado, numa padaria, seja onde for, numa loja, e a pessoa tá aqui, ó. Olha pra você, pode falar, só um pouquinho só. Cara, então quer dizer, dentro da parte esportiva, quando que você, no meio do seu treino, você saiu para tomar água? Quando o mestre deixava. Quando o mestre deixava. Quando você ia lá e falava assim, ô professor, hoje eu não quero fazer abdominal não, eu quero fazer polichinelo. Paga 10. Paga 10. Ou seja, os pais antigamente colocavam os filhos para isso. Hoje, se você faz isso, coitado do menino. Tem uma matéria grande que saiu agora de um professor que ele está sendo escrachado porque ele mandou as crianças dar 10 voltas na quadra. Eu vi. Cara, quantas voltas dava na quadra? Pô, na época eu mais gostava, a minha filha até fala assim, papai, eu preciso ter mais aula de educação física. Pô, na aula de educação física, correr, flexão, polichinelo. Hoje vai aluno lá para mim lá treinar comigo lá de 15, 14 anos, não sabe fazer um polichinelo, sabe fazer uma flexão. E quem é o culpado? É o pai e a mãe. O filho tá gordinho, tá acima do peso, quem é o culpado? É o pai e a mãe. Por quê? A criança não tem dinheiro para ir lá para comprar a bolacha, para comprar o refrigerante. Quem compra? O pai e a mãe. É que eles que denominam o estilo de vida da criança, né? Então, o estilo de vida da criança é daquele jeito, se ele come daquele jeito, etc., é porque os pais também comem, então, entendeu? É igual eu falo, se a criança fala alguma coisa errada, a culpa não é da criança, a culpa é do pai, porque com certeza é o pai que fala. Aí a gente retorna lá pro projeto social. Da onde que tem essa ideia, essa pujança que eu quero trabalhar? Mostrar para essas crianças que existe um outro lado. Que não é só o lado
Um dia um moleque perguntou pra mim, eu tenho uma tatuagem de um cara com um bastão na mão, o moleque perguntou pra mim assim, ô professor, isso é do palhaço, né? Sabe o que é o palhaço, né, professor? Opa, moleque de 11 anos, cara. Pô, calma lá, você sabe o que é o palhaço. Moleque de 11 anos saber um negócio desse? Então, quer dizer, muitas vezes, nós levando isso para essas crianças, levando mais carinho, levando mais amor, falar, opa, a sociedade não quer pegar você, a sociedade quer ensinar você, quer mostrar um outro artifício, quer mostrar um outro caminho. E esse caminho eu tenho certeza, cara, que o esporte, não falo só da luta não, do vôlei, do basquete, seja ele de modalidades coletivas, mas eu priorizo principalmente as modalidades individuais, onde que o quê? Vai uma medalha num quadro olímpico lá, pá, uma medalha de ouro é um atleta. Uma medalha de ouro no futebol são 10, 12. Então, quer dizer, a gente precisa cada vez mais estar apoiando qualquer esporte, mas os esportes individuais, onde a gente consegue extrair e mostrar mais valores para essas crianças. Top. Vamos aproveitar aqui. Aí, ó, bater um rango, pastelzão. Porque eu ainda tenho que dar aula, tenho que trabalhar, hoje eu vou sair de... Ó, e eu vou falar assim, o meu nutricionista, ele vai ver, viu? Qual que é o nome dele? André. Cara, só hoje, André, só hoje. Ele é nutricionista do pessoal do Taekwondo também. Então ele é nutricionista do Taekwondo, do pessoal da canoagem, da paracanoagem, cara. O Rufino e o Igor veio aqui. O Igor veio aqui, ele é nutricionista do Igor, do Rufino. Cara, o Igor, ele é um monstro, cara. Pra mim, assim, como eu falei de exemplo, eu tenho um exemplo, um carinho muito grande pra essa galera que... Fantástico. Aí, ó. Quem mandou pra gente foi o Pasteleiro. Aí, Pasteleiro. Tá com a gente desde o primeiro episódio aqui. Cara, que bacana, isso é muito importante. Vou mandar um abraço pra ele. Acreditou no nosso projeto aqui desde o primeiro episódio. E eu gosto do pastel. Nossa. Sabe o que é o mais engraçado? Hoje o André mandou mensagem pra ele e falou assim, o seu Zé lá da padaria contou pra mim que você veio aqui e come pastel, viu? Aí eu falei, André, nem gosto de pastel, agora ele vai ver eu comendo pastel. Ele fala, cara, você não gosta de pastel, bicho? Tem nem vergonha, né? E comer é bom, bicho. Nossa, assim. E esse aqui, fala pra você, eu apaixonei nesse pastel, tá? E eu vou falar assim, se a gente viaja, a gente tá fora, a primeira coisa que eu faço é comer algo diferente. Eu falei do Peru, né? A gente vai estar voltando lá. Tem uma comida lá que é o cuy. Você já ouviu falar do cuy ou não? Já. Cuy é um porquinho da Índia, cara. Porquinho da Índia. Cara, quando eu vi aquele porquinho com os dentinhos assim, ó, e meu amigo, eu não vou comer essa porra aí, não. Eu não vou comer esse negócio aí, não. Falei, não, vou. Aí pedi pra cortar a cabecinha aqui assim, ó. Mandei pra dentro. Bom. É gosto de frango. Então tem países que a gente vai e a comida é muito difícil. Você não consegue seguir uma dieta, então... E pra levar fica ruim, né? Cara, como é que você vai levar comida dentro do avião? Eu tô viajando até sem mala, tô viajando com a bolsa de mão e mais outro negocinho pra não... Não taxar. Não taxar. Preço de mala 800 conto. Tudo isso são as coisas mínimas que ninguém vê, né? Aproveitar esse jeitão que a gente tá mais sossegadão. Tem alguma mensagem pra mandar pro pessoal? Alguém específico? Cara, como eu falei assim, ó, eu tenho uma equipe multidisciplinar, parceiros de treino, cara, tem vamos falar assim, o Shibata, eu chamo ele de Chewbacca, né? Eu sei, ele me seguiu, eu segui ele também, cara, esses dias. O Shibata, bom, ele é forte também. Pra mim, hoje, ele é o atleta mais bem preparado do Brasil, cara. E ele, né, se Deus quiser, ele vai conseguir ir pro Mundial também. Ele tá dependendo da documentação dele da Angola, porque ele é angolano. Ele tá precisando fazer essa documentação. O ano passado ele acabou não indo pro Chile, pro campeonato do Pan-Americano, porque
ele é estrangeiro, né? Ele tem o documento brasileiro, mas ele não é brasileiro, então ele precisa fazer essa documentação. E eu tenho certeza, cara, que ele também, eu falo também porque eu vou ser, e ele também vai ser campeão, cara. Então, assim, é um cara que tá comigo aí todo dia, treinando, chorando, agradecendo, chuva, sol, a gente tá junto todos os dias ali. Agradecer também a minha família, minha esposa, minha filha, minha mãe, minha avó. Manda um beijão pra elas lá. Um beijo pra vocês. Acho que se a família é a base de tudo, se não fosse eles estarem me apoiando, nada disso estaria acontecendo. A academia onde eu dou aula, na academia off, faz 13 anos que eu dou aula na off. Faz um pouquinho de tempo só, né? 13 anos que eu dou aula nessa academia, eu só tenho a agradecer. Pessoal sempre me apoiou, sempre... Ô, Guilherme, você vai viajar? Não, vamos, bora. As aulas tá ok? Vai ter gente para dar aula? Vai. Dentro disso, o Otávio que puxou os treinos, o Carlos, o Henrique, foi o segurando as pontas. Todos, você deu aula, você sabe que o professor de luta, ele vai viajar, ele precisa que alguém esteja lá para ajudar ele, né? E, todos os meus patrocinadores, meus colaboradores, né, que fazem o meu dia a dia, né, o FAPE, que é da Fundação de Esporte, que a gente venceu o projeto. Se Deus quiser, a gente vai ter também o Pro Esporte, que é o órgão máximo do Paraná, que a gente fez o projeto agora. E, agradecer todas as pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre, né, passo credibilidade, uma coisa assim que eu falo e escrevo embaixo. Eu não gosto de somente estar, não. Eu gosto de colocar em pauta aquilo que eu pratico. Massa, eu vou pegar aqui, eu separei algumas perguntas, que eu fiz a caixinha lá no Instagram. Opa! Me mandaram algumas perguntas aqui. A primeira, é mais fácil bater ou apanhar? Depende. Eu hoje gosto de contracopiar, então quer dizer... Eu até esqueci quem que fala, né, que você é o melhor até levar o primeiro golpe. É mais ou menos assim, eu não lembro quem me fala isso. Até levar o primeiro soco. Até o primeiro soco. Eu acredito que hoje é muito mais complexo o esporte, onde você trabalha numa técnica, você trabalha numa tática. Eu aprendi muito com o taekwondo, aprendo demais com o karatê, onde a estratégia, o jogo é o que ganha. Não é o bater, é como você bate. Não adianta dar 300 socos, tudo na guarda e levar 2 chutinhos na perna. 2 tapinhos, plá, plá, perdi. Então, quer dizer, hoje o que mais importa é a parte técnica do movimento, a parte tática. Saber que se eu levar um golpe e conseguir dar 2 golpes, isso aí já valeu. Então, eu venho da época que não tinha um sensor ainda no colete. Eu lutava só com os técnicos no videogamezinho lá. É o que a gente luta hoje. Então, pra gente, aquela época era porradaria. Hoje rapaz, desculpa cortar, mas o negócio tá regado de cara. Olha, rapaz, tá regado de queijo aqui, meu. Pra você, eu acho que é o melhor pastel de Cambé, não tem jeito. Nem acho, é o melhor pastel de Cambé, velho. Então, hoje mesmo eu tava vendo umas lutas novas de taekwondo. Perninha. Você conhece o Diogo? Uhum. Diogo é meu amigão também, pai. Para nisso, o Wing para nisso, mas... E o pessoal do taekwondo tem treinado lá junto com nós no Arizona, a parte de preparação física, né? E eu vejo, assim, a molecada, muito dedicada e tal. Mas ainda, eles não tem como, eles têm que jogar dentro da regra. A regra é a perninha pra cima, aqui. Não tem como fugir disso. Então, o esporte em si, ele começa a crescer e começa a colocar regras. E para os Jogos Olímpicos, então, ele acaba podando a força, a brutalidade. É algo... Igual eu falei, comecei a treinar taekwondo. E eu levei um Hijon, eu lembro o nome do golpe, faço desse golpe do Erdoende, rapaz do céu, me levou a cabeça lá longe. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, hein? Mas fala se não é legal. Com certeza. Agora vem aqui,
perninha levantada. Não, é a porradaria. E aí eu fui pro boxe. Foi aí que eu falei, não, esse aqui é soco na cara, porrada, arrancar o bucho fora e porrada. Mais uma pergunta. Me mandaram aqui o porquê você escolheu o kickbox. Porque você falou, o kickbox mesmo, justamente por causa desse... Você vindo do taekwondo, do boxe e ser uma mescla? Na verdade, eu fui pro Muay Thai. Eu queria lutar Muay Thai. Uhum. Só que, vamos colocar assim, o Muay Thai é um esporte onde todo mundo é dono. Esse é o problema do Muay Thai. Existem no Muay Thai, no Brasil, 10, 12 confederações. E nenhuma te leva para lugar nenhum. Eu sou filiado em 2, 3 federações, onde que tem 1, 2 campeonatos. Então, quer dizer, de 2, 3 campeonatos que não vai te levar para nenhum lugar. Já o kickbox, junto com a CBKB, já tem tudo bonitinho. Me levou. Do Paranaense, você vai pro brasileiro. Do brasileiro, você vai pro sul-americano ou pan-americano, que é um ano pan-americano e um ano sul-americano. De lá, você vai pro mundial. Parou? Não. Todo ano tem 4, 5 etapas da Copa do Mundo e 4, 5 europeu. Opa, então quer dizer, olha só o calendário que a gente tem. Então, se você for ver, eu tenho 12 competições no ano. É como se fosse empresa, né? Se você consegue subir nela, você vai ficar e vai gostar do emprego. Você vai galgando, fala, opa, e foi nisso que eu quis galgar. Então, eu vim do Muay Thai. O Muay Thai não me levou... não levou eu para essas grandes competições. Hoje melhorou. Hoje melhorou. Hoje o Muay Thai já está muito mais organizado, tem bons eventos, grandes atletas. Só que eu procurei o lado do kickbox por conta das competições. E eu gosto de lutar Muay Thai? Com certeza. Se colocar você na porrada do Muay Thai aqui, vamos entrar dentro da regra. Vou lutar boxe, vamos entrar dentro da regra. Vou lutar taekwondo? Quem sabe? Opa, eu só chuto baixo, não tem problema não. Vou subir um pouquinho a perna. Mas eu acho que o atleta ele tem que treinar a modalidade. Ele tem que treinar o quê? A regra. Então eu escolhi para competir a regra do kickbox. Posso escolher a regra do Muay Thai, mas eu tenho que treinar a regra do Muay Thai. Eu tenho que treinar ele dentro da regra dele. Ficar mais parado, colocar mais contundência. Então é a questão de adaptação do jogo. Perfeito. Gui, fechando então, eu queria agradecer por ter aceito. Fico muito feliz que pessoas como você venham ao nosso canal e dê essa chance também, porque como você está subindo, a gente aqui também está subindo, e ter pessoas como você, como todos que já vieram aqui, é muito bom e muito interessante pra gente, justamente por isso, porque vocês têm a mesma visão que a gente. A hora que você falou que tinha um projeto social, eu achei o máximo, porque é isso que eu quero passar. Eu vou deixar também o Instagram do projeto para todo mundo ver aí. Eu gosto de trazer aqui pessoas com esse propósito. Por isso que até teve pessoas querendo pagar para vir, mas não me interessa, entendeu? Infelizmente... Às vezes não agrega, né? Eu não faço isso aqui por dinheiro. Nunca fiz isso aqui por dinheiro. Vai ter pessoas que eu vou falar não e etc, porque é meu, é a forma que eu penso, e essa é o que isso. Você quer para sua vida. E é isso. Eu quero... Quer transmitir essa ideia para não só transmitir, pessoas. Mas trazer pessoas que transmitam. E sim, porque às vezes eu ainda não tenho aquela força, mas eu posso trazer alguém que tenha, entendeu? Então, agradeço muito por ter aceito o convite, tá bom? Esse é o último episódio dessa nossa temporada. A gente tá com o Instagram agora oficial do Movimenta. Eu desvinculei do meu Instagram, que começou tudo lá no meu Instagram. Sim. A primeira temporada. A segunda a gente fez meio correndo. Mas agora tem um perfil oficial do Movimenta, então já segue lá. Tudo que vai ser postado do Gui e dos outros também, que vai rolar, vai ser lá. A gente tem outros projetos também, mais pra frente, fora o podcast. Tem bastante projeto legal. Depois a gente vai conversar. Vamos sentar, vamos trocar ideia, porque, cara, como eu falei, a gente tem uma rede de pessoas muito bacana que acreditam no bem-estar, no projeto, e principalmente em ajudar as pessoas, que é o que mais... eu tenho
um vizinho, eu tenho um amigo. Não, eu tenho um Guilherme lá, pô, ele atende 100 crianças. Vamos, pô, como é que funciona? Então, quer dizer, começa a movimentar mais. Quanto mais gente, se eu falo assim, ô Guilherme, eu posso um dia lá no Meprov, lá para dar aula de taekwondo para as crianças? Cara, vai ser um maior prazer. Ó, eu tinha o Marinho do levantamento de peso olímpico, que era na mesma rua lá. Pô, a molecada entrava na combosa lá, ia lá, cara, levantar peso. Cara, o Marinho ontem, olha que interessante. Ontem o Marinho foi vice-campeão. Halterofilismo. De levantamento de peso olímpico. O segundo cara mais forte do Brasil na categoria dele. Cara, e você já tinha ouvido falar? Infelizmente não. Então, cara, pô, Londrina tem muito atleta de N modalidades. Mas aonde que aparece? Só quem conhece. Pô, hoje o cenário de corrida é muito forte. Tem caras em Londrina que são top 2, top 3 do Brasil. Eu trouxe aqui o Melk. Provavelmente você conhece. Conheço, com certeza. Então, eu acho que esse network, essa conversa aqui, faz com que eu conheça muitas outras pessoas e consiga trazer aqui essas pessoas. Porque, às vezes, a gente passa em branco. Então, estar junto com pessoas que conhecem pessoas, transforma essa rede muito grande. E o intuito do movimento é esse. Sempre movimentar cada vez mais. Exatamente. Então é isso. Se você tem alguma mensagem para alguém, pode mandar lá. Opa, queria, né, como eu falei agora há pouco, agradecer principalmente as pessoas que, né, fazem essa movimentação comigo, seja em aula, né, que eu dou aula particular, seja na aula coletiva, seja no meu dia a dia, seja cumprimentando na rua, às vezes eu nem conheço a pessoa, Guilherme, eu te vi na televisão. Cara, isso é muito importante. Isso traz para... você participou disso, você sabe. Esse reconhecimento, essa valorização é muito importante. Não é o ego do atleta, e sim é querer que ele consiga cada vez mais. Então, agradecer as pessoas, deixar minha rede social aí, Guilherme Bellarmino, tanto Facebook quanto Instagram, né? Essa troca de informação não é a quantidade de seguidores, e sim a quantidade, a qualidade que a gente tem de pessoas que acompanham e acreditam no nosso trabalho. Isso é muito importante. Como você falou, eu vou trazer fulano, ciclano aqui, não vai agregar em nada. Assim como uma rede social também, a pessoa está lá, mas ela não curte uma foto. O que é eu brinco de trocar like? Um curtir, um coraçãozinho, um joinha, cara, isso faz diferença para quem tá... Eu já perdi patrocínio, porque eu tenho lá 8 mil seguidores, mas eu tenho uma questão de visualização de 200 mil. Só que eu não tenho a quantidade de pessoas, mas aquelas pessoas que estão lá são fiel. Então é essa questão que muitas vezes a rede social engana muito. Não é um número... Muitas vezes a pessoa compra seguidor, dentre outros, e o perfil dela tem 80 mil, mas tem 10 curtidos na foto. A gente está na era dos números, né? Infelizmente, os trabalhos vão ser comprados por isso. Se você tem um insight bom, igual eles falam, né? Se você tem um número bom de visualização, é o que vai estar vendendo você. A gente ainda continua o produto. O que tem. Mas estamos cada vez mais crescendo. Eu acredito que com essa divulgação, falar assim, os meus seguidores seguir o movimento, os seguidores do movimento seguir o Guilherme, e a gente fazer essa troca. Com certeza. Então, queria agradecer mais uma vez. Queria agradecer vocês que assistiram a segunda temporada. Tem muita coisa para ver por aí. A terceira temporada, não sei quando chega, mas vai chegar. Com outras pessoas, outros apoiadores. Você que quiser apoiar, já manda uma mensagem, que tudo isso que roda aqui é em torno de vocês. Queria agradecer cada um apoiador que teve aqui hoje, tanto do Guilherme quanto o meu. Vocês que fazem a diferença aqui. E isso não é pela gente. É por uma rede que a gente quer passar, entendeu? É por um ideal, né? É por um ideal. Então é isso. Eu gosto de falar um pouquinho. Eu criei um bordão. Um jargão, Um jargão. Isso é importante, viu? Eu pensei um dia assim, falei, é isso, é o que eu quero passar. Eu fico meio travado, sempre fiquei meio travado em questão de perfeccionismo. Eu até brinco, até falo assim com a minha namorada, que eu sou uma pessoa muito perfeccionista.
Então, se não vai sair daquele jeito, o perfeito, pra mim, não vou fazer. E na luta, como é que fazia? Então, aí que eu comecei... Se o tolhoro saísse certinho. Aí que eu comecei a colocar essas duas pontas. Eu falei, meu, o Felipe lá de trás não pensava se o chute ia pegar ou não. Ele chutava. Entendeu? Então, eu falo isso. Se é sobre sair da cabeça. Não pensa, entendeu? Só movimenta. E é isso. É por isso que chama Movimenta. Começou nesse quesito. Antes era Podcast Cambé Esportes. Começou lá atrás, com a ajuda da prefeitura e etc. Virou Movimenta justamente por isso. Então, é isso. Bora movimentar. Terceira temporada logo, logo. Mais novidades. Segue o Guilherme, segue o Movimenta e tamo junto. E bora! Até mais.